Nós estamos no curso de Panorama Bíblico, e nós estamos estudando Efésios, chegamos em Efésios. Esta é a segunda aula. Então, na primeira aula, foi a aula que eu trabalhei muito a questão do contexto histórico, a plantação da igreja de Éfeso, olhando lá no livro de Atos, as interrelações que Paulo teve com essa igreja. Entendemos um pouco o cenário da cidade, havia lá o templo da Diana dos Efésios e como que isso repercutia em tantas áreas daquela igreja. Então é importante que você que não pôde estar domingo anterior a que nós estudamos Efésios, que você olhe lá no canal do YouTube, lá você vai ter a aula disponível e lá você vai ter muitas informações para você entender esta carta. Então o que nós fizemos foi uma aula geral de Efésios, no sentido de história, de contexto e de teologia bíblica, mostrando os temas principais aparecendo na carta aos Efésios. E aí ficou para a próxima aula, que seria a de hoje, essa exposição, ainda que panorâmica, da carta. Então o nosso objetivo hoje não é mais tratar das informações contextuais, mas sim olhar o texto mesmo e passar o olho, naturalmente que Efésios é muito rico, e nós vamos olhar o texto de Efésios aí, as suas principais abordagens na aula de hoje, tá bom? Então, se você puder, assista a aula anterior de Efésios, porque lá tem, para mim, as principais informações para você entender bem essa carta, tá bom? Então, o texto começa lá, olha lá, Efésios 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo faz a sua apresentação, a sua saudação, identificando os seus destinatários. Algo muito comum nos escritos de Paulo, ele sempre se apresenta e ele sempre identifica os seus destinatários, qualificando eles em Cristo Jesus. Percebe que ele vai chamar de santos e fiéis, em Cristo Jesus. A Éfeso, como nós falamos, era uma cidade muito importante. É bem provável que essa carta aos Efésios fosse uma carta que chegou até os Efésios, foi dirigida a eles. Paulo escreveu aos Efésios, mas pensando como uma carta circular. O que é isso? Uma carta que deveria passar pelas outras igrejas. Lembra que quando ele escreve aos Colossenses, ele diz aos Colossenses que eles deveriam ler também a carta que tinha sido enviada aos Laodiceia. E nós não temos a carta escrita aos da Laodiceia, mas Paulo tinha enviado uma carta para lá. Alguns até acham que talvez seja essa de Efésios que estava lá em Laodiceia naquela ocasião. Mas independente se é essa famosa carta de Laodiceia que nós não temos, se for igual a Efésios, independente disso, o ponto é, Efésios é uma carta dirigida a uma igreja local, mas pensando na sua circularidade nas igrejas em volta. Por isso, Paulo vai na carta aos Efésios, embora ele tenha ficado tantos anos em Éfeso, ele ficou muito tempo lá, ele não vai ficar dirigindo a pessoas, ele não vai ficar citando nomes, coisa que ele faz muito em outras cartas pessoais. Mas nessa, ele simplesmente trata de modo bem amplo, por causa dessa ideia da carta circular para as demais igrejas da região. Como nós vimos também na aula passada, a carta aos Efésios, ela tem duas grandes divisões. Começa aí no capítulo 1, verso 3, Então esse 1 e 2 aí é a saudação, a abertura da carta, a introdução. A partir do verso 3 até o final do capítulo 3, então vira aí a página da Bíblia para você olhar. Lembra que o nosso objetivo é uma aula panorâmica, então o nosso ponto é ver a carta como um todo, Do verso 3 até o verso 21, você tem aquilo que é uma série de indicativos, onde Paulo está mostrando quem nós somos em Cristo, a nossa posição em Cristo. Então, se nós formos dividir a carta do capítulo 1 até o capítulo 3, a nossa posição em Cristo. Do capítulo 4, perceba que o 3 termina com um amém até, olha lá o verso 21. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele fecha uma sessão. E olha o capítulo 4. Rogo-vos, pois eu,
o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Onde você encontra na carta aos Efésios esta vocação que Paulo está dizendo? Eu rogo a vocês que vocês andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Onde você acha que a gente encontra esta vocação que Paulo está citando? Que ele está dizendo, vocês têm que andar de acordo com a vocação que vocês receberam. Tá, os Efésios iam dizer, mas qual que é essa vocação? Onde é que estaria essa vocação na carta? Do capítulo 1 até o final do capítulo 3. Entende? Ele mostrou a nossa posição em Cristo. Agora ele está dizendo, rogo a vocês que vocês andem de modo digno, desse modo como Deus colocou vocês. Que agora vocês andem de modo digno desta vocação. E aí ele começa a parte prática da carta. Então, se a primeira parte é a nossa posição em Cristo, a segunda parte que você encontra é a nossa prática em Cristo, que começa aí no capítulo 4, e ele vai entrar numa série de coisas práticas, como que essa vocação muda o dia a dia. É como se Paulo estivesse dizendo no capítulo 1 a 3, Deus fez você um novo ser. Agora Paulo está dizendo, viva como um novo ser. É assim que o novo ser vive. E aí ele vai trilhando essa série de exortações práticas. E no capítulo 6 ele fecha, mostrando que para nós vivermos essa nossa vocação, nós enfrentamos uma grande batalha. E ele trabalha o tema da batalha espiritual. Olha lá o capítulo 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele mostra a nossa perseverança em Cristo. E aí ele vai dizer, por quê? Por que isso? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra, vamos juntos? Contra principados, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Perceba que regiões celestes vai aparecer aqui, e olha o capítulo 1, olha o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de, vamos juntos? Com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Perceba, regiões celestiais e regiões celestiais, fechando a carta. A nossa vida é feita a partir daquilo que Deus nos fez nas regiões celestiais. Nós vivemos de modo prático aqui neste mundo, sabendo que é uma batalha que nós vencemos, porque porque nossa luta não é contra carne e espírito, mas sim contra principados e dominadores nessa relação das regiões celestiais. Então a carta aponta para nós dessa parte daquilo que Deus fez em nós e daquilo que nós devemos viver de acordo com aquilo que Deus fez. Então vamos olhar agora, entendendo essa estrutura, vamos olhar então essa primeira parte, a nossa posição em Cristo. E lembra que Efésios é considerado, Stott a chama como a rainha das epístolas. Então é uma carta muito rica, e nós que gostamos da parte da soberania de Deus, há muita coisa aqui, e se a gente bobear, a gente fica só no primeiro capítulo, tanta riqueza que tem na carta, né? Então o meu desafio vai ser tentar correr numa visão mais ampla da carta. Perceba que ele começa louvando a Deus. Se ele está falando da nossa posição em Cristo, a nossa posição em Cristo é em última instância para louvor da glória de Deus. Deus não faz as coisas pensando em última instância em nós mesmos. Nós somos muito acostumados a sermos o centro das coisas. E por isso que nós brigamos muito. Porque no casamento nós queremos ser o centro. Nós brigamos porque na igreja nós queremos ser o centro. Sempre o nosso eu é a causa das contendas. Não é à toa que Tiago disse, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Ele diz, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então nós somos o grande problema para as relações.
E o texto começa a mostrar para nós, Deus não faz as coisas pensando em nós primeiramente. Ele faz as coisas pensando primeiramente nele. Aí talvez você diz, poxa pastor, se eu sou condenado por fazer as coisas pensando em mim, então eu posso condenar Deus por fazer as coisas pensando nele mesmo. Porque parece ser um egocentrismo muito grande. Mas é porque a gente não compreende o que é noção de glória. Se nós adorarmos qualquer outro ser que não seja Deus, nós estamos fazendo o quê? O que nós estamos fazendo? Idolatria. Se nós vivermos para a glória de qualquer outro ser, inclusive nós mesmos, que não seja Deus, nós estamos fazendo o quê? Idolatria. Por quê? Porque nós estamos deixando de dar glória a quem é digno da glória e dando glória a quem é menor. Certo? Pensa Deus. Tem como Deus viver para a nossa glória? O que Deus estaria fazendo se Deus fizesse coisas pensando na glória de criaturas? O que Deus estaria cometendo? Bom, pessoal, esquece a música lá fora, esquece. Quase que o pessoal já ia falar cantando. Não. Esquece a música lá fora. Se Deus fizesse as coisas visando a glória de um ser criado, o que Ele estaria cometendo? Idolatria. Ele tem que adorar a si próprio, porque não tem ninguém que mereça adoração que não seja Ele mesmo. Eu e você não podemos fazer isso, porque nós não merecemos a glória. Então nós estamos usurpando a glória que pertence a Ele. E Ele, se desse glória a qualquer outro ser, Ele estaria cometendo idolatria. Então Ele vive para a glória de si próprio. E não há nada de orgulho nisso, nada de egocentrismo. É exatamente glória a quem deve ser dado? Glória. Confuso? Tranquilo? Alguém fica com alguma dúvida quanto a isso? Ok. Então Paulo começa reconhecendo isso, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Só um minuto. Do verso 3 até o verso 14 é um parágrafo só. Paulo não tem nenhum ponto aí na língua grega. Ele está fazendo uma grande afirmação. Mas nós didaticamente vemos aqui 3 grandes blocos de glória sendo dada. Primeiro é o Pai, pela obra do Pai. Perceba que o verso 6 vai dizer para nós por que é que Deus nos escolheu. Olha lá, para louvor da glória da sua graça. Então perceba que essa frase, para louvor da glória da sua graça, mostra o propósito para o qual Deus nos escolheu. Paulo está dizendo, bendito seja Deus, que nos escolheu, tem nos abençoado, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele fez isso para louvor da sua glória. Então o Pai é quem escolhe, o Pai é quem toma a iniciativa de planejar a nossa redenção. E Ele fez isso desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Uma visão muito equivocada das pessoas é assim, não pastor, eu entendo, Deus escolheu. Como que Deus escolheu? Deus olhou para frente, Deus olhou para o futuro e viu que eu iria crer nele. Então Deus foi e me escolheu. Não é essa a visão bíblica. A visão bíblica é que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele agiu com amor antes que nós tivéssemos realizado as obras em favor dele. Então isso se deu para a glória dele. Mas perceba que como que o Pai vai fazer que nós sejamos salvos? Aí ele vai mostrar agora uma ênfase na obra do Filho. Como que o Pai nos escolheu através de Jesus e realizou em Jesus o que era necessário para que nós fôssemos abençoados. Preste atenção nisso.
Por isso que a gente diz que o descrente, ele não tem como orar verdadeiramente a Deus. Ele não tem como ter uma relação pactual com Deus. Ele desfruta simplesmente de uma graça comum. Deus faz vir chuva sobre bons e sobre maus. Mas bênçãos espirituais é somente em Cristo. Deus só nos abençoa espiritualmente em Cristo. E se alguém não tem Cristo, esse tal não tem essa bênção espiritual de Deus sobre ele. O que ele tem? A ira de Deus sobre ele. Deus está constantemente irado com aqueles que não estão em Cristo. Por isso que a gente é muito firme em dizer que fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo você não vai encontrar um Deus amoroso. Fora de Cristo você vai encontrar um Deus justo. E um Deus justo pune pecados. Em Cristo você vai encontrar um Deus que é amoroso, que puniu Cristo em nosso lugar. E nós estamos debaixo de Cristo. Olha que Paulo faz isso então agora, mostrando como que essa bênção chega até nós a partir de Cristo. Olha o verso 7. No qual temos o quê? A redenção. Temos a redenção em quem que nós temos a redenção? No Filho. Perceba um pouquinho aqui da teologia da Trindade acontecendo. O Pai escolheu, mas o Pai não morre na cruz. Quando a gente diz que o Pai pagou um preço, não é bem adequado. Quem pagou o preço da nossa salvação foi o Filho. Então, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. É em Cristo que céu e terra se conectam. Não é à toa que Cristo é a encarnação. É Deus se fez carne. Deus veio morar com os homens, habitar, tabernacular. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, é Deus. E em Cristo, então, Ele fez convergir todas as coisas, as dos céus e a da terra. Ele é o grande mistério que foi revelado. Olha lá o verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos, herança, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos louvor da sua glória. Você já ouviu essa frase antes em Efésios, quando ele falou que o Pai nos escolheu. Para quê? Para o louvor da sua glória. O Pai pagou o preço dos nossos pecados na pessoa do Filho. O Filho executa e paga o preço por nós. Para quê? Para que nós fôssemos para o louvor da sua glória. E agora Paulo vai falar da terceira pessoa da Trindade. Quem que é a terceira pessoa da Trindade? O Espírito Santo. Ele já falou do Pai, já falou do Filho, e agora ele fala do Espírito Santo. Olha o verso 3. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, vamos juntos? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então agora ele mostra que o Espírito Santo foi dado a nós como um selo da promessa. Por que isso? Por várias razões. O selo aponta para algo que não foi violado. Então, uma correspondência, quando ela estava selada, ninguém abriu, ninguém tinha violado aquele lacre. E, de fato, quando Deus nos salva, Deus coloca em nós o Espírito Santo, para que mostre a autenticidade daquela pessoa, a obra que foi realizada. E ele usa a ideia do selo, mas ele usa, o selo também tem a ver com a autenticidade, com uma série de coisas, né, como eu disse. Mas olha o verso 14, o qual é o penhor da nossa herança. Então ele usa a metáfora do selo e a metáfora do penhor. O que é um penhor? Suponhamos que eu chegue para o Lutero e digo: Lutero, estou precisando de um dinheiro emprestado.
Lutero disse, mas você é pastor e não confio em pastor não. O pastor já deu muito tombo em mim e tal. Eu falo, mas Lutero, me empresta, não. Tá, Lutero, me empresta R$300. Eu falo, não, fazer o seguinte, eu deixo a minha aliança. Monique, é só um exemplo, tá? Pronto, vai dar confusão, não foi um bom exemplo. Lutero, deixa a minha aliança de penhor. Eu espero que ela vale mais que 300, né? Estou deixando para o Lutero dizendo, se daqui a um mês eu não pagar, a aliança é dele. E a garantia é sempre maior do que o que eu peguei. Sempre maior do que eu peguei. É isso que o texto está dizendo. Deus colocou o Espírito em nós, para que ele seja o penhor do resgate final. Porque a obra que Cristo faz na cruz, diante de Deus, já garante a nossa salvação. Nós somos justos diante de Deus. Mas a nossa vida ainda não é justa. E qual que é a certeza absoluta que essa obra vai concluir, né? É que ele colocou o Espírito em nós. De tal forma que aquele que o Espírito veio morar nele, e todos aqueles que creram em Cristo verdadeiramente receberam o Espírito, eles não perdem nunca mais esse Espírito. E se ele se desviar, pastor? Você acha que o Espírito está nele ainda ou não? O que você me diz? Sim, o Espírito está lá ainda, incomodando. Está bem, a Bíblia usa a ideia de apagar o Espírito. A Bíblia usa a ideia de enchermos do Espírito. Então, assim, há plenitudes, né? E aqueles que estão no pecado, ele não está vivendo no fruto do Espírito. Mas o Espírito é exatamente o penhor. Ele é exatamente aquilo que vai fazer com que aquele coração se arrependa em algum momento da jornada. E vai voltar. Eu não estou dizendo que todo mundo que se desvia tem o Espírito. Porque muitos entraram na igreja, mas nunca nasceram de novo. Então eles estão fora não apenas da igreja, eles nunca estiveram em Cristo. E aí está cheio de gente assim, João diz isso. Muitos saíram dos nossos meios, mas não eram dos nossos. Mas o que é que faz aquele que se desviou um dia voltar para a presença do Senhor? O Espírito Santo. E o Espírito vai estar incomodando aquele indivíduo enquanto ele está em pecado, até que ele se quebranta e retorna à casa do Pai, na metáfora do filho pródigo. Ok? Então essa é a ideia de que Deus colocou em nós algo tão valioso, que é uma das pessoas da Trindade, para que seja garantia de que a obra vai ser concretizada no último dia. A certeza que Jesus volta, dentre tantas outras, é que o Espírito foi derramado. Lembra que ele diz isso em Atos, quando ele está para subir, Atos 1, eles estão olhando, conversando, ele diz, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do Espírito. Em João ele diz, se eu não for, o Espírito não vem. E quando ele sobe aos céus, o Espírito é derramado. É a certeza absoluta de que a obra, o sacrifício de Jesus foi realizado. O Espírito foi dado e está dentro de nós. Nós o sentimos, nós vemos a ação dele em nós, sentimos o fruto dele na nossa vida, e ele é exatamente essa garantia de obra. Lembra que Paulo vai dizer aos Filipenses que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, todas as vezes que você está em pecado e aquilo que está incomodando você é a ação do Espírito na sua vida. Paulo está dizendo, bendito seja Deus e Pai, que agiu assim em nosso favor. Pastor, Pode antes falar. de Jesus, como é que as pessoas que estavam em Deus se comportavam? Tinha o Espírito Santo? Como é que é isso? Explica para nós. Sim, o Espírito Santo, ele é Deus, né? Então ele é eterno. Gênesis já mostra, o Espírito de Deus pairava sobre a criação. Só que o Espírito Santo não agia sobre todas as pessoas, capacitando elas para a missão. Ele agia sobre alguns específicos, ungindo. Daí você tem os ofícios do Antigo Testamento: rei, profeta e sacerdote. As pessoas não tinham livre acesso a Deus. As pessoas tinham essa relação mediada por pessoas que eram ungidas pelo Espírito para executar.
Quando Cristo vem, Cristo é exatamente, a ideia de Cristo significa ungido, essa ideia de que ele tem a plenitude do Espírito, ele tem todo o Espírito sobre ele, e quando ele sobe aos céus, ele concede dons aos homens, dando a eles o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, no sentido de convencer do pecado, ele sempre esteve presente. Lembra que Davi vai dizer, não me retires o teu Santo Espírito. Você vai ver João Batista cheio do Espírito Santo. Então o Espírito sempre agiu no ser humano, mas o Espírito Santo não habitava no ser humano, capacitando eles para exercer ofícios, a não ser em alguns. Alguns sim, Davi teve o Espírito para ser rei, você tem Sansão, vinha o Espírito sobre ele, era forte, e por isso que você tem essa distinção entre o que acontecia no Antigo Testamento e o que acontece no Novo. No Novo a gente não tem um profeta mais, todos nós somos profetas. Nós não temos um sacerdote, todos nós somos sacerdotes. Nós não temos um rei, a não ser Cristo, óbvio. Nós estamos todos reinando. Essa é a dinâmica dos ofícios dados por causa do derramar do Espírito. Naturalmente que eu fiz uma síntese aqui, né, desse tema que eu gosto muito, inclusive estudei bastante para questões acadêmicas, a habitação do Espírito no Antigo Testamento e a habitação do Espírito nos crentes do Novo Testamento. Há diferenças e há semelhanças, né? As diferenças está exatamente nesse fato da sua abrangência. Por isso que Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós. Vossos jovens, vossos velhos, todos eles, homens, mulheres, não tem mais essa distinção que havia no Antigo desta forma. Tá bom, Ariel? Pastor, se você verdadeiramente aceitou Jesus, você tem o Espírito. Sim. Mas tem algumas denominações que vamos procurar o batismo com o Espírito Santo. Eu creio que se você aceitou Jesus, você tem o Espírito. Sim. É um equívoco grande a fazer essa distinção muito comum, né, infelizmente, no ambiente pentecostal, de que o batismo com o Espírito Santo é somente para alguns. Você olha Coríntios capítulo 11, 12, principalmente 12, 13, aí você vai ter sobre os dons espirituais, e você vai encontrar a expressão, todos nós fomos batizados em um só Espírito. Embora cada um tenha dons diferentes, algo nos une, que todos nós bebemos do mesmo Espírito, todos nós fomos batizados neste Espírito, que é o batismo que nos coloca no reino, não é o derramar de água, mas a união em Cristo através do Espírito Santo. Agora, o que existe e às vezes a gente ignora? O que nós chamamos de plenitude do Espírito, enchimento do Espírito. A Bíblia vai pegar pessoas que já tinham sido batizadas com o Espírito e dizer que eles foram cheios do Espírito depois, lá em Atos. Eles recebem o Espírito em Atos 2, estão todos batizados com o Espírito, mas na sequência, lugar treme, todos ficaram cheios do Espírito. Em Efésios nós vamos ver essa ordem, enchei-vos do Espírito. Então todos nós temos como crescer na nossa relação com Deus através do Espírito Santo, que é sempre através da palavra, da santificação, e que é sermos cheios do Espírito. À medida que nós somos cheios do Espírito, o fruto do Espírito, lembra de Gálatas? Vai raiar na nossa vida. Então nós devemos buscar sermos cheios do Espírito, mas batizados todos nós somos. Enchidos do Espírito, nós somos em momentos diferentes. Inclusive, nós vivemos experiências diferentes dessa forma. Em alguns momentos a gente se sente mais cheio, depois mais vazio. Que as ordens, né? Não apagueis o Espírito e enchei-vos do Espírito. Então a gente não pode, de modo algum, aceitar a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Isso cria crentes de duas categorias, os crentes que foram batizados e os crentes que não foram. Isso é um erro muito grande. Mas nós não podemos ignorar o chamado para que nós desfrutemos cada vez mais do Espírito que habita em nós. Sermos cheios dele e vazios de nós mesmos. Ok? A gente viu duas vezes a frase, né? Para louvor da sua glória. O Pai escolheu, o Filho pagou o preço da redenção, e agora o Espírito veio morar em nós para quê? Olha lá o verso 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Vamos juntos? Em louvor da sua glória. De novo, em louvor da sua glória. Então, Paulo inicia louvando a Deus
porque afinal de contas, tudo que Deus fez foi para louvor da sua glória. Louvor da sua glória. Se tem algo que nós devemos fazer é louvar a Deus. Por isso que eu sou muito contra pessoas que gostam dessas frases de efeito. Frase de efeito é assim, fica bonito, né? Porque todos nós temos que fazer um monte de coisa assim. Mas a pessoa diz, olha, você só vem à igreja, você tem que fazer alguma coisa. Tem sim, mas a gente diminui esse ato da gente estar reunido no domingo louvando a Deus. Não, Deus nos fez para o louvor, a glória dele. A coisa mais importante que nós fazemos é a gente cantar a Ele, orar a Ele, ouvir Ele falar conosco. Esse é o ápice desse louvor para a sua glória. E isso vai impactar o nosso fazer, tudo o que nós fazemos aí fora. Então a frase é bonita, é de impacto, mas é errada. Deus quer que nós foquemos a nossa vida, centralizemos a nossa vida em adorar Ele. E sim, o adorar congregacional é o ato da igreja junto. E aí a gente faz isso diariamente em tudo que nós fazemos. Porque tudo que Deus fez em nós foi para o louvor da sua glória. Mas quem despreza o culto, ele nunca vai ter uma vida que realmente para a glória dele. Esquece isso. O culto gera transformação na vida. Então, Paulo disse isso. Agora olha o verso 15. Por isso, por causa disso que Deus fez, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Isso é interessante, porque quando a gente ouve sobre coisas que crentes fazem bem feito, a gente tem que lembrar de agradecer a Deus. Paulo está dizendo, eu ouvi da fé que há entre vocês, do amor que há entre vocês. Aí o que Paulo faz? Eu agradeço a Deus, porque isso é resultado da transformação que Deus fez na vida. Perceba como que as coisas são sempre teocêntricas, Deus no centro. Verso 17, então ele agradece e ele faz menção deles nas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Agora Paulo vai dizer que ele agradecia a Deus e ele pedia a Deus por algumas coisas. Ele pedia que Deus concedesse aos efésios espírito de sabedoria e de revelação do conhecimento de Deus. Como que ele faria isso? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Perceba, é possível termos sido alvo dessas coisas todas que Deus fez, Deus nos escolheu, Cristo pagou o preço por nós, o Espírito habitar em nós, e nós vivemos sem plena consciência do nosso chamado. É isso que Paulo está dizendo. Eu oro para que eles tenham os olhos abertos, sejam iluminados, eles compreendam o que é que Deus fez na vida deles. Qual é o grande problema nosso? A gente esquece o que é que Deus fez na nossa vida. Pensa você, se você sempre vivesse na perspectiva daquilo que Deus fez em você nas regiões celestiais. Isso muda tudo no nosso dia a dia. Mas assim como Pedro alerta dizendo, aqueles que não produzem frutos, na verdade eles são cegos, eles só vivem por aparência, eles não conseguem enxergar um palmo, praticamente além do nariz dele. E murmuração é muito sinal disso. As pessoas não veem o que é ser em Cristo. E aí então eles estão murmurando as outras coisas simples dessa vida, as coisas picuinhas, não tem? É cada picuinha que o povo se envolve, que os crentes se envolvem. Você fala, rapaz, essa pessoa não entendeu o que Deus fez na vida dela.
E aí ela está envolvida nas picuinhas. Paulo está dizendo, eu oro para que vocês sejam abertos. Então o que Deus faz é uma coisa, o que nós temos de compreensão daquilo que Deus fez em nós, muitas vezes é muito pequeno. E por isso nós vivemos uma vida medíocre espiritualmente. E é isso que Paulo está pedindo, que Deus faça algo neles. Que eles conheçam a força do poder. E olha aí o exemplo dessa força. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha a força desse poder. Cristo estava morto e ressuscitou ele. Então, eu queria que vocês entendessem. Paulo está dizendo, isso que habita em vocês. Olha a força do poder que tem. E o que mais? Fez com que Cristo assentasse acima, à direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Lembra que Éfeso era aquela cidade cheia de idolatria, de ídolos. Paulo está dizendo, não, Cristo foi ressuscitado, ele está acima de todo o principado e potestade. Não tem nenhum ser maior do que Cristo, ressurreto. Paulo está dizendo, eu queria que vocês entendessem, que isso que agiu nele, age em você. O Pai que fez isso em Cristo através do Espírito, é o Pai que elegeu você e colocou o Espírito em você para que você viva para a glória dele. Quando eu e você usamos a frase assim, eu não consigo resistir a tal coisa, é um erro nosso. Nós, com o Espírito Santo, que fez isso em Cristo, como que ele não pode fazer isso em nós? Nós temos como sim. Olha o verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então nós passamos a ser vistos como empoderados, entre aspas, tá? Essa palavra é muito usada hoje em dia aí no mundo, empoderados, né? Nós somos o corpo daquele que a cabeça foi colocada acima de todo o principado e potestade. Nós estamos juntos com Cristo nas regiões celestiais, acima dos principados e potestades. Nós não precisamos temer o diabo. Nós estando em Cristo, nós estamos acima dele. O poder que exerceu em nós é maior do que ele. Pastor, quando a gente ignora isso aí, tudo que você falou, a gente vive uma vida medíocre, a gente não usufrui de tudo que Deus tem para nós. Isso aí. A gente sofre muito por conta disso, né? Não é um sofrimento de provação, é um sofrimento que nós buscamos mesmo, né, para a nossa vida. E o mundo, a gente deixa de... É claro que Deus vai realizar a obra dele independente de nós, né? Mas a gente deixa de desfrutar de ser vaso de bênção na vida das pessoas, de propagar essa verdade para as pessoas. Sim. Porque a gente tem a resposta para tudo. Sim, isso aí. Nós somos um povo que tem a resposta para tudo, a palavra responde todas as inquietações da nossa alma. Sim. E a gente fica vivendo uma vidazinha aí, às vezes atrás de resposta que a gente já tem. Mas Sim. por quê? Porque a gente não... A gente às vezes vem à casa do Senhor, eu estou falando por mim. Todos nós, né? A gente vem à casa do Senhor, a gente escuta isso aí e volta, e vai fazer o nosso almoço, e vai viver a nossa vidinha. E não para pensar, nós temos um tesouro, nós somos ricos da graça do Senhor, e isso tem que fazer diferença na nossa vida, e isso tem que levar para as pessoas a Jesus. Nós não estamos aqui por outro motivo. Sim. É mostrar essa riqueza. Louvor da sua glória, né? Louvor da sua glória. É isso aí. E perceba, quando a gente olha para tudo isso, o eu nosso deveria ser cada vez mais morto. Por quê? Porque Deus fez tudo isso para louvor da sua glória. E assim, a gente sendo sincero, a grande dificuldade nossa não é saber as coisas. É a gente viver como alguém que tem essas coisas. É muito comum no aconselhamento, você aconselhar a pessoa, você dizer, olha, mas você sabe o que a Bíblia diz sobre isso, 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 isso. Você diz, pastor, eu sei, mas eu quero isso.
Entende? Tipo assim, ele não está trocando o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. É isso que Paulo está dizendo. O que é que eu estou fazendo quando eu ouço saber que vocês creram em Jesus, que vocês têm amor uns para com os outros? Ele diz, eu oro para que vocês entendam o que é que vocês são de fato. Né? Se vocês entenderem, vocês vão crescer muito. É por isso que mesmo Paulo vai pregar para a igreja de Corinto e dizer, eu tenho que tratar vocês como criança espiritual. Porque eles estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso. Entende? Essas briguinhas de alguém que Paulo está dizendo, vocês estão assentados no lugar celestial, vocês estão, né? É isso aí. A gente tem que sair, o musical de ontem, né, o título Coram Deu, a gente vive diante da face de Deus. Então, isso deve redirecionar tudo na nossa vida. Não é fácil, né? A gente tem que ser lembrado, orar para que Deus faça isso em nós. Lembrar disso, a gente tem que orar para que Deus ilumine a nossa mente, para que a gente enxergue. Tem um livro que diz, o Evangelho no dia a dia, entende? É isso aí, a vida diária nossa é redirecionada pelo Evangelho. Por isso que entre um crente e um descrente, o que ele faz parece ser a mesma coisa. Está fazendo alguma coisa lá igual. Não, mas calma aí, se a gente olhar isso com a perspectiva espiritual, há uma diferença de um abismo entre os dois. Um está fazendo para o louvor da glória de Deus, o outro está fazendo para a glória própria. Entende? É uma mesma obra, alguém vai lá e dá uma cesta, ajuda uma criança. Sociologicamente, igual. Espiritualmente, não. Um é para o louvor da glória de Deus, porque entendeu tudo isso na vida acontecendo. O outro simplesmente está ajudando alguém. Que bom que está. Mas no final das contas, a pessoa não fala isso. Nem obrigado ele me deu. Já viu frases assim, né? Nem obrigado ele me deu. Então, mostra que em última instância, a gente quer o obrigado. Eu não estou dizendo que a gente não tem que agradecer, tá? Quem faz coisas para a gente. Porque quem diz, eu não entendi e não agradeço. É por ser orgulhoso, você tem que agradecer mesmo os outros. Mas a gente não faz pensando em ouvir muito obrigado. A gente faz para o louvor da glória de Deus. Muda tudo, muda tudo. É Pastor, 2 mundos, né? 2 mundos. Pastor, Presbítero Cícero. só uma recordação aqui. O caso de Jó parece que é um caso interessante também, quando a gente pensa no entendimento, né, das coisas de Deus. Jó estava ali, era um homem reto, temente a Deus, né, procurava fazer as coisas corretas, como está sendo apresentado, né, essa diferença. Mas ele, mesmo tendo temor de Deus e tudo, ele não havia alcançado o nível de percepção de quem Deus é. E às vezes falta para nós a percepção de estarmos diante de um Deus eterno, aquele que projetou todas as coisas, que fez tudo conforme o conselho da sua própria vontade, que não fez as coisas pensando no olhar humano, aquele que realmente é o merecedor de toda a honra e toda a glória. Então, quando ele percebe isso, há uma mudança completa nos seus próprios questionamentos como cristão, né, como um servo de Deus. E isso deve levar a nossa reflexão também, porque muitas vezes, e a gente também como liderança da igreja, a gente fica incomodado, porque isso acontece conosco, essa falta de correspondência do que a gente acredita com a nossa prática, mas nós como líderes também, nós vemos isso muito evidenciado nos testemunhos, né, nas coisas que chegam para a gente dos membros da igreja, né? Às vezes a gente ouve, não aqui em outro lugar, né? Mas a gente ouve pessoas que são da igreja, que fazem parte do povo de Deus, que se diz povo do caminho, né? Mas estão vivendo dia após dia totalmente contrário a isso. Sim. Então essa palavra é importante, porque nós somos chamados, fomos tirados para uma nova vida, né? E isso tem que ser um reflexo no nosso dia a dia. E aquele que está em pé, cuide para que não caia. Verdade, verdade. Pensa numa quantidade de água. Uma poça é muita água? Depende. Depende do tamanho da criança, né? Uma piscina é muita água? Depende. E proporcionada a quê, né? Até um rio, quando você chega no oceano, né? Percebe?
num certo sentido, a gente sempre vai faltar alguma coisa para a gente compreender quem Deus é. Por quê? Porque a definição de vida eterna é o quê? E a vida eterna é essa, que me conheçam, Ele, o Pai e o Filho. O tempo todo nós vamos conhecer mais de Deus. Por isso que o homem mais íntegro, como o presbítero Cícero colocou, Jó é o homem mais íntegro sobre a face da terra. Ele diz, eu me arrependo no pó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Então essa deve ser a nossa experiência. E é muito bom, como pastor, você conversar com pessoas que já eram convertidas a Cristo. Mas ele diz, pastor, agora que eu estou entendendo esse negócio da graça de Deus e tal. E acontece muito, tá? Muitas pessoas estão na igreja, muitos não estão convertidos e se convertem depois de ter sido batizados há muito tempo. Aí que eles creem em Cristo verdadeiramente, né? Mas muitos realmente já convertidos começam a chegar em águas mais profundas. Ainda tem muito, talvez ainda é só a piscina, né? Mas já está chegando em águas mais profundas. Por isso que Paulo vai usar aquela metáfora, os crentes maduros e os imaturos, os fracos na fé, lembra? Então os mais fortes, lembra lá que tem um fraco na fé, então segura na mão dele e tal, tenha paciência, né? Por causa dessa dinâmica linda. O Evangelho não é só a porta de entrada nossa na igreja, o Evangelho é a nossa manutenção no corpo de Cristo. Não tem nada que vai nos impedir de pecar mais do que olhar para o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É o amor que nos constrange. Então essa é a dinâmica do crescimento. Capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2. Paulo vai fazer questão, uma vez que mostrou as bênçãos que ele tem e quis dizer, eu quero que vocês entendam isso. Agora Paulo vai fazer questão de mostrar para eles quem eles eram e o que eles são agora em Cristo. Ele, verso 1 do capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos, vossos delitos e pecados. Pessoas que têm um tempo de igreja, eles começam a esquecer o que eles seriam se não fosse a obra de Cristo. Pastor, Diácono Fred. só antes de você passar aí uma perguntinha. Essa dimensão que a gente tem de conhecer a Deus, né? Que a vida eterna é a gente conhecer a Deus, né? Uhum. No céu isso vai cessar? Essa mesma dificuldade que a gente tem de conhecer, compreender a Deus, no céu. Nos novos céus e nova terra, que é quando Cristo volta para viver conosco para todo sempre, nós vamos continuar conhecendo Deus. Nós não teremos as mesmas dificuldades, que hoje a gente tem uma dificuldade cognitiva, porque o pecado afetou a nossa mente. Nós somos deixa como falar isso de uma forma mais educada, né? Nós somos mais tardios para compreender as coisas. De uma forma menos educada, nós somos mais burros do que quando fomos criados, né? E tal. Então, cognitivamente, nós seremos melhores, porque já não há efeito do pecado sobre nós, mas nós estamos sempre lidando com aquele que é infinito. Deus é infinito, Deus é o todo transcendente, e nós sempre somos finitos. Então o finito nunca compreende o infinito plenamente. Nós estaremos sempre conhecendo mais de Deus. Nós vamos passar a eternidade toda convivendo com Ele, vendo as obras dele. Essa é a ideia, conhecer cada vez mais. Então assim, a gente já está nesse processo, mas é como se tirasse de nós uma série de mochila pesada que a gente está tentando correr. E agora sim, agora você pode correr nessa caminhada, porque não há mais pecado em nós, não há mais pecado no mundo, e Deus mesmo está entre nós. Pastor, eu estava aqui, às vezes, conversando com a Camila, é uma pergunta até boba, assim, mas, por exemplo, essa relação, né, que Deus tem com os seres humanos, né, e a história de Jesus, né? Eu particularmente sou fã de Jesus, da história dele, né? Se um dia que eu morrer, eu vou perguntar para ele pessoalmente, né, como é que foi essa história, né? É espetacular. Mas assim, toda a oração que o cristão faz para que Deus possa ouvir essa oração é somente através de Cristo? Só através de Cristo. Só através de Cristo.
Só através de Deus só vai ter essa oração ouvida através de Cristo. Através de Cristo. A gente faz isso didaticamente, quando a gente está orando, Deus abençoe e tal, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo, a pessoa esqueceu, né, de falar em nome de Jesus, estava nervoso, nossa, Senhor Deus, obrigado, amém. Aí Deus disse, não, não, deixa eu ver, que voltar a fita. Ele falou, não falou em nome de Jesus, então não ouço. Não, não é isso. Não é o nome pelo nome. Desde que a pessoa esteja fazendo essa oração, reconhecendo que ela só pode ser ouvida por Jesus, através de Jesus, Deus vai ouvir a oração, né? Deus vai ouvir a oração. Didaticamente, a gente expressa isso com a nossa boca, dizendo, em nome de Jesus. Jesus diz, tudo que pedir ao Pai em meu nome será concedido. Por que isso, Cristiano? Porque Deus não ouve pecadores. Os seres humanos, estão numa relação que Deus está irado com eles. Essa história de que Deus é bom, ama todo mundo, está tudo... Não. Deus não pode ver o pecado sem punir o pecado. Então Deus está irado com os pecadores. Mas há uma mediação dessa relação. Cristo é o nosso mediador. Mediador faz ponte entre duas pessoas, entre dois lugares, entre dois mundos e tudo mais. Então Deus Pai, por amor a um grupo que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, está lá em Efésios, que somos nós, Ele quis pacificar essa relação que estava rompida por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Então Ele providencia um homem perfeito para que pudesse representar a nossa raça diante de Deus. Ele envia Jesus Cristo. Deus se torna homem, se encarna plenamente homem e vive uma vida perfeita que nós deveríamos ter vivido para que Ele pudesse nos representar. E Ele morre na cruz, pagando a nossa redenção. Nós éramos escravos do nosso pecado e agora está quitado, está pago. Nós agora saímos do estado de escravo e nos tornamos filhos adotivos. O único filho natural que Deus tem é Jesus. E todos nós somos filhos adotados. Isso não diminui, né? Filho adotado não é um filho de segunda categoria, é filho do amor, do coração de Deus. E agora, por causa do nosso irmão mais velho, o Pai nos trata de forma amorosa e tudo mais. E a gente ora em nome de Jesus. Quem está ignorando Jesus, não tem como ser ouvido. Quem está orando através de outros mediadores, não vai ser ouvido. Então, só através de Cristo Jesus. Ok? Essa frase que o senhor falou, né, de às vezes a pessoa esqueceu de falar, por exemplo, em nome de Jesus. Isso é na Bíblia, até fiz uma pesquisa recente. A maioria, talvez, dos milagres, grandes milagres dos apóstolos, eles falam, né, levanta e anda em nome de Jesus, anda, fica curado em nome de Jesus. Mas aqueles fatos registrados que não têm em nome de Jesus, eles estão fazendo também na autoridade de Jesus, e ali está muito claro que eles estão fazendo a partir disso. Então é só uma lembrança interessante que às vezes vai olhar, então esse aqui foi feito não foi em nome de Jesus? Isso aí. É a mesma ideia. Inclusive orações, você vai encontrar orações que não tem a palavra Jesus lá na oração, né? Na oração. Destacando, irmãos, essa ideia da mediação, né? E não é um nome mágico. Lembra que nós vimos em Éfeso mesmo, na cidade, um grupo que começou a expulsar demônios, queria expulsar, lembra? Eu expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Então diz assim, em nome de Jesus, a palavra Jesus tem poder, não é isso. E tem crente que transforma isso, já viu? Tudo, sangue de Jesus, né? Está inclusive quebrando o mandamento, que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então não é uma palavra mágica, né? Não sabemos orar como convém. Sim, isso mesmo. Olha lá o capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andaste outrora. Olha aí, Cristiano, ajuda até a entender aquela questão. Ó. Segundo, curso deste mundo. Segundo, o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nunca esqueça de quem você era se não fosse Cristo. Você era alguém morto nos seus pecados e delitos. Você era alguém que andava escravizado por 3 grandes coisas: o curso deste mundo, a cultura, o mundo. É igual um rio correndo. Para onde o rio está correndo, se você jogar algo vai seguir. Nós seguimos o curso do mundo. O príncipe da potestade do ar, Satanás, e também as vontades da nossa carne. Então é uma vida terrível, uma vida de plena escravidão. Escravidão do sistema do mundo, escravidão de Satanás e escravidão das vontades do nosso coração corrompido. Esse é eu e você, esse é o nosso retrato sem Cristo. À medida que Cristo operou em nós, nós avançamos muito. E a gente começa a esquecer quem nós éramos antes. E nós começamos a nos tornar orgulhosos em nós mesmos. Paulo está dizendo, eu oro para que vocês entendam como que Cristo fez essa obra em vocês. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Lembra? Cristo vai aparecer o tempo todo para mostrar... pela graça, verso 5, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, o que Ele fez agora? Nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se aquele primeiro momento você viu o que Deus fez em Cristo quando ressuscitou, e colocou Ele acima de tudo, agora você vê que Ele fez isso levando você junto. Ele nos ressuscitou. Nós estamos vivos espiritualmente. E Ele nos colocou nas regiões celestiais, reinando com Cristo. Nós definitivamente não somos deste mundo. Definitivamente nós não precisamos seguir o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar e as inclinações da nossa carne. Porque Deus nos colocou num novo estado espiritual. Isso tudo é para quê? Olha o verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele quer que nós vejamos no século vindouro a bondade que Deus fez para conosco. Verso 8 é o versículo mais conhecido, talvez um dos versículos mais conhecidos. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado do porquê e do para quê. O porquê nos ajuda a entender algo que foi feito. Por que nós fazemos isso? Porque algo se deu a nós. Nós fomos salvos por graça, não de obras. Mas nós somos salvos para as obras. As boas obras é o quê? É a causa ou o resultado? É o quê? Resultado. E a gente esquece disso. Boas obras é o resultado da nossa salvação. Verso 11, para a gente fechar até o capítulo 2. Portanto, lembrai-vos. Se ele disse isso de modo singular, agora ele mostra coletivamente. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, e está falando agora de gentios, os judeus, através dos sacrifícios, tinham as sombras, então eles estavam próximos dessa grande obra que Cristo faria, apresentando através dos símbolos do Antigo Testamento. Mas os gentios, não, eles nem tinham ouvido falar de nada. Eles não tinham o Antigo Testamento.
A salvação, a ação de Deus no Antigo Testamento era praticamente com o povo de Israel, e isso tornava conhecido em alguns lugares e pessoas iam até lá para ser salvo. Paulo está dizendo, agora não, agora algo aconteceu. Vocês, gentios, estavam longe, Deus reconciliou. Olha o verso 12. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, a qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo, o quê? Um novo homem, fazendo a paz. Olha que importante, em Cristo, Deus criou um novo homem. Deus não criou um judeu de novo. Deus fez com que o judeu que se convertesse a Cristo se tornasse nova criatura. O gentio que se convertesse a Cristo se tornasse uma nova criatura. Novo homem é um dos temas centrais da teologia paulina, que Paulo desenvolve. Como que na obra de Cristo, Deus criou um novo ser. Um homem que está se refazendo na imagem de Jesus Cristo. Daí ele está dizendo, acabou, rompeu a barreira da separação. Ele usa a ideia do muro que caiu por causa do templo. O templo tinha o pátio dos gentios. Os gentios podiam ir até uma região do templo. O pátio dos gentios. Mais para cá não, aqui é só do povo de Israel. E mais à frente, né, tinha lá o sol do santo e tal. Ele diz, caiu o muro da separação. A maior inimizade racial que existia no Antigo Testamento era entre gentios e judeus. Em Cristo caiu essa barreira. Olha o que Paulo está dizendo. Eu e você, em Cristo, Deus nos fez um novo ser, de modo que não pode existir uma inimizade maior do que a obra de Cristo por nós. Pense em alguém que é seu inimigo. E no que depender de nós, tenhamos paz com todos. Mas às vezes depende do outro, né? Ele é o nosso inimigo, não que a gente seja inimigo dele, mas ele não gosta da gente, não sei o que e tal. Não tem jeito. Essa pessoa se converte. Você continua inimigo dele? Não. Não tem nada que você possa erguer como um muro para separar você de alguém que está em Cristo. Porque em Cristo caiu toda a barreira. Seja financeira, porque há pessoas de nível financeiro diferente. Pessoas ricas, pessoas de classe média, pessoa mais pobre. E não só do rico em relação ao pobre. Às vezes o pobre em relação ao rico. Eu tenho vergonha porque ele é muito rico e não sei o que e tal. Não, na igreja não pode ter isso. Não tem ala VIP. Não pode ter uma igreja que estava criando uma ala VIP. Não tem ala VIP. Não tem ala VIP. Caiu a barreira. Não tem questão de cor. Não tem, caiu a barreira. Não tem questão de nacionalidade. Caiu a barreira. Em Cristo, nós fomos reconciliados e unidos. Fora de Cristo, tem os inimigos da fé. Eles continuam sendo nossos inimigos, no sentido deles agirem contra nós. Nós oramos por aqueles que nos perseguem, essa é a nossa ação. Mas no corpo de Cristo, qual é a barreira que você está colocando para se relacionar com alguém? A barreira que você constrói, o jeito dele. Cristo quebrou isso aí. Não tem desculpa. Porque ele uniu judeus e gentios em um só corpo. Quem escolheu as pessoas para serem salvas? Deus. Quem escolheu aquela carne de pescoço que convive com você na igreja? Se ele é salvo, foi Deus. Se ele é joio, mais cedo ou mais tarde Deus corta. Nós não escolhemos as pessoas que vão viver eternamente conosco. Quem escolheu foi Deus.
Nós não podemos querer viver isolado no nosso mundinho. Todos nós temos coisas que nos assemelham. Então é natural que você converse mais com alguém da igreja, é natural, isso é normal, tem a ver faixa etária, gostos, você viaja junto, um monte de coisa, normal. Agora, o que você nunca deve fazer? Só se relacionar com esses. Porque aí seu relacionamento na igreja está baseado em quê? Naquilo que o mundo tem, de coisas semelhantes. Por isso que é importante ter grupos na igreja no sentido de jovens, adolescentes e tal, mas a gente tem que tomar cuidado de achar que são várias igrejinhas dentro de uma igreja que se reúnem. Não. O que nos une é a obra de Cristo. Você está unido com uma pessoa da igreja porque ela está em Cristo, mesmo que ela não esteja no seu departamento de ação. Você tem que se relacionar com ela, conviver com ela, amar, orar, essas coisas todas. Porque quem nos uniu foi Cristo. Fora disso, você estaria num mundão. E não pense que a carne de pescoço é só o outro. Que às vezes você olhar no espelho, achou quem é a carne de pescoço que Deus escolheu. Tá bom? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Oh Deus, nós ficamos de coragem e vergonha quando nós percebemos o que o Senhor fez, o que o Senhor está fazendo e quem nós somos nas regiões celestiais. Quão distante dessa identidade muitas vezes nós vivemos. Muitas vezes nem lembramos disso. Isso faz com que o nosso cristianismo seja tão fraco. Por isso, desperte para que nós tenhamos os olhos iluminados. Nos faça gostar de ler a Tua palavra. Nos faça gostar de meditar nas coisas que o Senhor fez por nós. Obrigado, ó Deus, porque nós não estamos mais mortos. Já há vida raiando em nós. Obrigado porque nós ainda não somos aquilo que um dia nós seremos, mas nós já não somos mais aquilo que um dia nós fomos. Obrigado porque o sangue de Cristo derramado da cruz do Calvário fez com que um povo se reunisse neste mundo. Pessoas tão diferentes, em tantos lugares deste planeta, estão no dia do Senhor, adorando a este que quebrou as barreiras da separação. Obrigado, Deus, porque a Tua igreja é multicultural, a Tua igreja é de múltiplas gerações, múltiplos gostos pessoais, e nos faça enxergar aquilo que é tão precioso que nos une, que é o sangue de Cristo. Nos dê um domingo, ó Deus, onde o nosso coração seja posto na nossa identidade, e nos dê um culto abençoado, em nome de Jesus. Amém.